Olá, começa agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, produzido pela Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto recorrente no Brasil, que é a tão falada, tão discutida e nunca realizada reforma tributária. Nesse momento está em discussão no Congresso Nacional um novo projeto, dessa vez enviado pelo governo Bolsonaro. Parece até que há uma certa pressa em aprovar. A pergunta de sempre é: isto vai ser bom para o Brasil ou não? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Everardo Maciel, consultor tributário e professor do Instituto Brasilense de Direito Público, o IDP, em Brasília. Everardo Maciel ocupou vários cargos públicos, entre eles o de secretário da Receita Federal, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco e do Distrito Federal, também secretário executivo dos Ministérios da Educação e Interior e da Casa Civil da Presidência da República. Professor Everardo Maciel, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Bom, eu agradeço a oportunidade de comparecer a esse espaço democrático e cumprimento a todos que debatem comigo e entrevistam e nos dão privilégio da audiência. Muito obrigado desde já pela sua gentileza de nos atender. Nós contamos hoje com a importante participação do professor Roberto Macedo, sempre uma participação competente aqui nas nossas entrevistas. Roberto, seja bem-vindo. Obrigado, Rondino, pelas suas palavras, e eu estou particularmente feliz aqui que não é o caso de ter uma pessoa assim para entrevistar, é uma pessoa muito especial, que é o meu guru aí na área tributária, eu conheço ele há décadas, ou se não meio século, e tem muita satisfação que está aqui, nós convivemos lá em Brasília, quando eu estava no governo, tudo. Eu vivo seguindo os artigos dele no Estadão. Então vamos à luta, né? Professor Maciel, vou começar repetindo a pergunta que eu fiz na abertura. Esse projeto enviado pelo governo é bom para o Brasil ou, ao contrário, não é? Bom, é um projeto que tem 68 artigos, centenas de incisos, parágrafos e alíneas. Só o artigo que trata de revogações tem mais de 100 dispositivos legais que são revogados. Enfim, em suma, se pode dizer que é uma proposta que eleva a carga tributária de quase todas as empresas, especialmente as de porte médio, e de muitas pessoas físicas. Aumenta a complexidade, estimula a litigiosidade, afugenta investidores estrangeiros, induz ao aumento do endividamento das empresas, desorganiza praticamente todo o sistema empresarial brasileiro e inviabiliza setores como imobiliários, o setor de prestação de serviços pessoais, como de educação, de saúde, o setor de telecomunicações. Diria, portanto, que pior é impossível. Isto é uma verdadeira contra-reforma tributária. Professor, eu tenho um amigo, já que o senhor falou em litigiosidade, tem um amigo advogado tributarista que vivia dizendo que os governos cometem tantos erros em matéria de impostos que a cada erro ele ficava um pouco mais rico. O senhor disse aí, né, que se o projeto for aprovado, vai aumentar essa possibilidade de litigiosidade. Por quê? Vejamos, um tipo de regime tributário que deu certo foi o chamado regime do lucro presumido. É um regime que abriga cerca de 850 mil contribuintes no país, em relação ao qual não ocorre nenhum litígio. Melhor dizendo, nunca ocorreu nenhum litígio. Então, regime pacífico e que as pessoas se sentem satisfeitas com ele, mesmo porque a todos é dada a oportunidade, se não está satisfeita, de optar por um outro regime. Esse regime é duramente atingido. Que é um regime simplificado, se entenda, e a pretexto de simplificar, por isso que eu falei em aumento da complexidade, ele é duramente atingido. Hoje, essas empresas do lucro presumido, elas têm uma base de cálculo presumida, como é de se esperar, de 32% do faturamento da receita bruta, sobre o qual se aplicam as alíquotas do PIS, da COFINS, da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda. E
Os resultados, ao final, portanto, deduzidas todas as despesas e custos, se não há incidência em tributação de dividendos. Hoje, então, essa parte final, portanto, que sobrou, passaria a ter uma tributação de 20%. 20% é uma redução ínfima. No primeiro ano, de 0,8%, no segundo ano, de 1,6% na tributação da pessoa jurídica. Portanto, um aumento espetacular. Alguns exercícios que fizemos, ainda que sejam um mero exercício, afinal de contas é difícil estabelecer-se uma média em relação a isso, empresas, o aumento da carga tributária incidente sobre essa empresa, nesse exercício, ficou variável entre 25% e 50%. Portanto, é uma garfada tributária excepcional, o que fará com que as pessoas ou migrem, quando podem, para o regime do simples, ou vão para o regime do lucro real. Mesmo sabendo que no regime do lucro presumido, a alíquota efetiva é o quociente entre o que é arrecadado dividido pelo faturamento. A alíquota efetiva do lucro presumido é de 2,5%, contrastando com uma alíquota no regime do lucro real de 0,99%. Portanto, até opcionalmente se paga mais. E por que se paga mais? Se paga mais por duas razões que são importantíssimas. O sistema é muito simples. Consiste em simplesmente aplicar uma alíquota sobre uma base de cálculo, que é a receita bruta. E, além disso, segurança jurídica. Não existem litígios. Então, vamos migrar para o sistema do lucro real, lembrando que esse regime responde só no âmbito federal, com os dados do final do ano de 2018, a litígios que vão à casa de 3,440 bilhões de reais. Litígios no âmbito judicial e no âmbito administrativo, o que corresponde, em valor, a mais da metade do PIB. Então, portanto, é uma opção clara pelo litígio que está vinculada à complexidade. Perfeito. Assustador, né? Roberto Macedo, sua observação? Eu me sinto muito à vontade com essa questão do lucro presumido, que eu tenho uma PJ, aí, como muita gente tem, que paga lucro presumido. Né? Eu nem sei qual seria o lucro real, certo? Eu acho que não vale a pena ficar juntando papel aí de despesa, de conta e tudo, e mandar lá para a minha contadora e ficar calculando isso aí todo mês, certo? E eu ter que guardar tudo isso. Então, acho que é extremamente conveniente. Como eu disse, eu nem sei se eu estaria pagando menos pelo lucro real, entendeu? Mas realmente não me interessa. E parece aí que eu vou ser atingido aí com essa medida, certo? E realmente acho preocupante. Eu acompanho aí a discussão do Everardo sobre a questão de imposto, ele enfatiza muito essa questão dos litígios, né? Que isso é que complica a legislação para muitas empresas. Tem lugares que tem imensos departamentos jurídicos para tratar de questões tributárias, né? E vira um inferno isso aí no âmbito do judiciário. Eu acho que precisava realmente, uma das coisas que eu devia fazer é simplificar. Agora, quanto ao projeto aí como um todo, eu acho que tem coisa demais. Eu também lembro do Everardo escrever que você tinha que resolver essas coisas por partes, sabe? E nós estamos com um momento particularmente inadequado. Você joga isso lá no Congresso, o governo está fraco em relação ao legislativo, e o legislativo está com um apetite voraz para apoiar coisas de interesses, de grupos de interesses, e quando não dos próprios interesses aí dos deputados e senadores. Então, eu acho que vai dar, como disse aí o presidente, referindo-se a uma coisa, vai dar rolo. Sabe? E estou muito pessimista aí a respeito do que vai sair dessa reforma, se sair alguma coisa, né? Mas o momento não é propício para você mandar um projeto dessa dimensão. E, como disse alguém com relação aí à proclamação da República, né, que o povo assistiu bestificado, eu acho que isso vai passar lá no Congresso, se passar, todo mundo vai passar sem entender muito bem o que está acontecendo. Né? E gente que depois é que vai ver, a hora que pegar os grupos afetados,
E, no fundo, a minha desconfiança é que querem aumentar a carga tributária no meio dessa coisa que vai reduzir aqui, aumentar ali. Eu acho que tem um quê de aumento de carga tributária. O governo produziu as estimativas dele, mas várias pessoas aí já publicaram avaliações de que a carga vai aumentar. Agora, Everardo, a minha pergunta seria o seguinte: tem tanta coisa nessa reforma, como você bem disse, aí, de legislação muito complexa, tudo. Que pontos você destacaria no meio dessa confusão? Né? Eu vou destacar 3. Na minha avaliação, são 3 pontos cruciais em relação a isso. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui é a tributação da pessoa física, que é a vitrine do projeto. Nós estamos aumentando o limite de isenção das pessoas físicas. De aproximadamente hoje, R$ 1.900, é um pouquinho mais do que isso, para R$ 2.500. E você vai ver nas apresentações que foram feitas para mostrar o que é, e ali existe uma espécie de simulação para enganar as pessoas que não entendem do assunto. Me explico. É um slide que mostra que uma pessoa que ganha R$ 2.500, ele teria um ganho mensal de R$ 44,5 mensais, portanto. Que resultando da diferença entre os 2.500 e o limite de isenção, que é 1.900, e a aplicação de uma alíquota de 7,5%. Mas isso é falso. Porque intencionalmente se apresentou o ganho mensal. Mas, ao contrário do que pode parecer a uma pessoa que não tem intimidade com o assunto, o resultado anual não é igual ao resultado mensal. Por quê? Porque o desconto dito simplificado só se pode aplicar na declaração de ajuste, portanto, no final do ano, não no mês. Agora, vamos pegar visto de outra forma. A pessoa ganha R$ 2.500 por mês. Significa dizer que no final do ano ele ganha R$ 30 mil. Aplicando o desconto simplificado, que é o mínimo que ele pode fazer, de 20%, esse abatimento vai a R$ 6 mil. E 30 menos 6 mil remanescem R$ 24 mil. Se o limite de isenção é de aproximadamente R$ 1.900, que multiplicado por 12 meses vai a 22.800. E 24 mil menos 22.800 dá uma base de tributação remanescente de R$ 1.200, que, aplicando uma alíquota de 7,5%, resulta num ganho anual de R$ 90, que, dividido por 12, vai a R$ 7,50 aproximadamente. Então, não são R$ 44,50, mas R$ 7,50. Portanto, assim, em virtude de um jogo de cena para enganar as pessoas. R$ 7,50, todos sabem que não dá para comprar 1 quilo de pão. Vamos seguir na mesma linha, só em relação às pessoas físicas. Também se disse que o desconto simplificado, que é utilizado por entre 66% a 70% de todos os contribuintes pessoa física, não poderia ser utilizado mais para os contribuintes que ganham acima de R$ 40 mil anuais. Significa dizer que ele só poderia ser utilizado, dado o limite de isenção com 30 mil, por quem ganha entre 30 e 40 mil. Então, tomemos agora, como isto tem uma trava de R$ 16.600, eu vou tomar a situação mais conservadora possível. Os contribuintes que ganham entre 40 mil e 83,7 mil reais por ano. Praticamente todos esses contribuintes teriam aumento de carga tributária na pessoa física. Agora, veja bem, pelos critérios do IBGE, essa renda anual que eu falei é aquilo que se chama de classe C. Então, é a classe C, aumentar a tributação da classe C para essa classe menor possível ganhar um pouco menos que 1 quilo de pão por mês.
Esse, portanto, é um discurso de natureza profundamente demagógica, para dizer o mínimo. Se eu desloco da pessoa física, vou à pessoa jurídica, tem duas grandes questões. Existem outras. A questão do tributação de dividendos e a outra, chamados juros remuneratórios do capital próprio. Vou me fixar na primeira, tributação de dividendos. Ora, só quem paga imposto, em última análise, é a pessoa física. Ela paga imposto na condição do consumidor. Quando compra um produto, o imposto está embutido. É certo que ela não é o contribuinte de direito, mas é o contribuinte de fato. Ou seja, a pessoa jurídica recolhe o que de fato está embutido no preço que foi pago por um consumidor. Ou, na condição do proprietário, é isso que acontece quando ele está na condição do proprietário de imóvel, proprietário de automóvel. Ou, na condição de trabalhador, que é o tributo incidente sobre a atividade laboral. E, por fim, na condição de investidor, que se desdobra em duas hipóteses. O investidor no mercado financeiro e o investidor na economia real, o sócio de empresas. Então, vamos centrar na última hipótese, o sócio. O investidor, isso que eu estou dizendo é uma trivialidade, uma pessoa, ao investir na empresa, ele está na expectativa de obter um retorno. E esse retorno se materializa, ele se concretiza com o pagamento do dividendo. O dividendo, por sua vez, ele é afetado, na perspectiva tributária, pelo que foi tributado na empresa por ocasião da distribuição. Então, esse dividendo foi afetado pela distribuição e pelo lucro, pelos dois. Então, daqui eu tiro uma conclusão simples. Só há 3 formas de fazer isso. Eu tributo só na empresa, eu tributo só o dividendo, ou tributo o lucro e o dividendo. E são 3 formas de extração. O que é que eu tenho que fazer? Avaliar qual é a tecnicamente mais conveniente. Então, vamos colocar alguns critérios de avaliação disso. Um primeiro critério que é a sonegação. Vamos supor uma pessoa é sócia de uma empresa. E admitamos que os dividendos são tributados. Não são tributados, perdão, na primeira hipótese. Ele quer comprar um automóvel. Eu vou dar um exemplo do dia a dia, um exemplo muito simples. Ele saca os dividendos e compra o automóvel. E está tudo certo. Agora, suponhamos que os dividendos são tributados. Se os dividendos são tributados, é preferível comprar o automóvel em nome da empresa. Porque, com isso, ele previne a tributação do dividendo e ainda constitui uma despesa que vai reduzir a tributação sobre o lucro. Isso tem nome? Tem. O nome técnico disso chama-se distribuição disfarçada de lucros, que é um caso de sonegação fiscal. Pois bem, dado o modelo que existe no Brasil, essa sonegação não existe. Sumiu. E era só o que existia. Existe no mundo inteiro. E o controle desse tipo de sonegação é dificílimo. Quase que eu tenho que colocar um fiscal dentro da empresa para ver o que está acontecendo. Não é algo nem um pouco simples. Bom, segundo aspecto. No aspecto do planejamento tributário abusivo, que é a utilização de brecha fiscal para evitar o pagamento de impostos. Se a tributação ocorre no dividendo, eu posso manobrar de tal sorte, utilizando empresas, que evite esse tipo de tributação. Então, portanto, também é ruim. Vamos ver no outro aspecto, que é a vulnerabilidade da arrecadação à tributação de dividendos. Onde é que está a vulnerabilidade? Os dividendos vão ser tributados. No ano de 2020, aparece uma pandemia. Como aparece uma pandemia, o Banco Central do Brasil, muito criteriosamente, decide que as instituições financeiras, nessas circunstâncias,
devem limitar a distribuição de dividendos ao mínimo permitido nos seus estatutos, ao mínimo estatutário. O que é que acontece em seguida? A arrecadação despenca. Na Europa, no ano passado também, uma deliberação correta dizendo que empresas que receberam subsídios não podem distribuir dividendos. A arrecadação despenca. Vamos pensar noutra perspectiva, a liberdade econômica. Se diz, os dividendos devem ser distribuídos porque com isso eu estimulo o reinvestimento. Bom, mas por que cargas d'água? Reinvestir na própria empresa é a melhor opção. E se for melhor investir noutra empresa? Ou se for melhor aplicar no mercado financeiro? Ou se for melhor consumir? Ou uma combinação de tudo isso? Quando eu digo tributo os dividendos, eu induzo o represamento do dividendo da empresa e, portanto, significa dizer que não necessariamente é a melhor opção. Tá? E, por outra, se os dividendos não são tributados, ele não tem nenhum impedimento de reinvestir na própria empresa. Não há nenhum impedimento. Mas isso decorre de uma decisão econômica, não de uma imposição produzida por por uma forma de tributação. Ainda, num outro aspecto, devem ter percebido que a pretensão de reduzir 5 pontos percentuais na alíquota da pessoa jurídica implicou numa tributação de dividendos de 20%. Isso não foi acidental. É porque há uma relação empírica de 1 ponto percentual na pessoa jurídica e de 4 dividendos. Isso não é uma relação jurídica, ela é empírica, ela é factual. É assim que se procede. Aí vejam bem, se é assim, se disse, entretanto, num primeiro ano são 2,5 pontos. No segundo ano é que são 5. Então já se percebeu que nesse primeiro ano, esse diferencial de 2,5 pontos, que corresponde a 10% do dividendo, é uma garfada tributária. Isso aqui meteu a mão nesse dinheiro, aumentando a carga tributária das empresas. Agora, vamos olhar do lado do lucro presumido que nós falávamos. O lucro presumido, ele tem uma base de cálculo presumida de 32%. Se há uma redução na alíquota de 2,5%, posteriormente 5%, ela repercute na alíquota do lucro presumido. Agora, essa repercussão, por uma operação de aritmética simples, essa repercussão se daria em um ano em 0,8 pontos percentuais. No outro ano, o dobro disso, evidentemente, 1,6 pontos percentuais. Se eu utilizasse a regra dos 4, eu chegaria num ano 3,2, no outro 6,4. Mas não põe 6,4, põe 20. Portanto, é um aumento brutal, elevadíssimo de carga tributária por essa via. Agora, suponhamos que, no mundo ideal, se fizesse uma relação de equivalência quase que perfeita. A grande pergunta que caberia é o seguinte: mas para que fazer isso? Quer dizer, vai desmontar um sistema para estar na mesma situação que está hoje, com todas as vantagens em termos de liberdade econômica, em termos de evasão fiscal, em termos de planejamento tributário abusivo, em termos de vulnerabilidade para arrecadação. Mas, então, professor, vou emendar. O que é que explica isso? Porque é só para aumentar a carga tributária, já não está no limite, 30 e tantos por cento, já não é altíssima. Aí, de repente, vem o governo, desmonta alguma coisa para faturar um pouquinho mais e vai ter um custo de impopularidade enorme ou não? Não, você não está. O que você disse é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, há uma combinação de ganância com ignorância. Explico. A ganância é que se revela na pretensão de aumento da carga tributária. E de ignorância, para a qual eu concorri um pouco, eu assumo o ônus disto, quando falei em isenção na distribuição de dividendos. A palavra
No Brasil se discute, nós somos um país essencialmente formalista, fica discutindo a palavra e não o conteúdo. Ou seja, a forma, não o conteúdo. Então, forma correta seria dizer assim, tributado exclusivamente na pessoa jurídica, que é isso que acontece. Expressão que se aplica ao mercado financeiro. Então, dizer o seguinte, então há essa ignorância, as pessoas dizem, mas como o sócio capitalista não paga imposto? Não, ele não paga imposto, ele já pagou o imposto. Pagou o imposto na empresa, que é completamente diferente. Portanto, aí há um viés onde busca construir uma narrativa para justificar um determinado procedimento. Por isso que eu falei que é uma combinação, eu não sei em que proporção, de ganância com ignorância. Mas aí tem um aspecto aí que eu gostaria, o senhor com a experiência que tem nessa área, talvez possa me explicar. Eu nunca consegui entender porque me parece que sempre tem uma visão negativa a respeito da empresa ou do empresário. As pessoas esquecem que empresas e empresários geram riqueza, mas também geram empregos, trabalhos, produtos, bem para o país e tal. Tem uma certa narrativa aí de que lucro, empresa, tubarão, etc. e tal. Não sei se por conta disso, mas, por exemplo, no plano municipal, vamos dizer, o IPTU, ele é o dobro, é sempre maior para a empresa do que para a pessoa física. Isso se justifica? O que explica isso? Porque se uma empresa precisa de uma sede, ela precisa ter um imóvel, ela precisa alugar, ou ela compra, por que ela tem que pagar mais IPTU, não é, do que a pessoa privada? É preconceito ou eu estou errado? Não, existem comparações, Sérgio, que são indevidas. Uhum. Às vezes eu escuto dizer o seguinte, eu vou colocar um discurso repetido. Olha, uma pessoa física trabalhando, ele paga, usualmente diz, paga 27,5% de imposto de renda. O que é impossível, não existe nenhuma pessoa que pague isso. Porque o sistema é progressivo, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Na média, a alíquota máxima é 22%. Porque tem que considerar progressividade, deduções, abatimentos, etc, etc, etc. Então, a alíquota média máxima é 22%. Aí eu disse, bom, mas qualquer sorte, veja bem, 22 contra 8 é um absurdo. É errado. E eu vou dizer onde é que está errado. Uma porção de perguntas. Tá bem, a pessoa física paga contribuição social sobre o lucro líquido? Não. Então, eu tenho... Porque o nome do tributo, na perspectiva do contribuinte, é indiferente. O que conta é que saber o que é que ele pagou. Não o nome, que não me recebeu aquele tributo. A pessoa física paga PIS, COFINS? Não. A pessoa jurídica paga. No caso dos prestadores de serviço, a pessoa física paga ISS? Não. Um assalariado não paga ISS. A pessoa física paga. Agora, noutra perspectiva, a pessoa jurídica tem FGTS? Não. O assalariado tem. A pessoa jurídica tem seguro-desemprego? Não. O assalariado tem. A pessoa jurídica tem 13º mês? Não. O assalariado tem. A pessoa jurídica tem férias? Não. O assalariado tem. A pessoa jurídica tem a possibilidade de converter 1/3 das férias em dinheiro? Não. O assalariado tem. A pessoa jurídica tem direito à aposentadoria? Não, até porque é uma ficção jurídica. Toda pessoa jurídica é uma ficção. A pessoa física tem. No caso de servidores públicos, aposentadoria com remuneração integral. Então, portanto, significa dizer assim, são tantas variáveis diferenciadoras que as comparações ficam imperfeitas e descabidas em relação a isso. Mas sempre, como se faz usualmente no Brasil, se toma uma informação e se utiliza o pedaço daquela informação que convém para construir sua conclusão, sem fazer sem explorar analiticamente e de raciocinar sobre o assunto. Roberto Macedo?
Não, é impressionante o detalhe aí a que o Everardo chega, certo? Isso não é acessível mesmo a pessoas como eu, que não conheço esses detalhes, eu conheço alguns, né? Mas ao público em geral, cidadão brasileiro, essa coisa vai ser discutida lá no Congresso por parlamentares que não entendem do assunto, certo? E como eu disse, é muito arriscado tomar essas medidas no momento como o atual. E, mesmo fora desse momento atual, eu sigo a linha do Everardo, que você devia pegar a legislação tributária e ir por partes, certo? E não adotando soluções simplistas, como essa de fazer um imposto sobre valor adicionado, abrangendo todos os setores, certo? Isso aí vai dar uma confusão tremenda, certo? Mas isso não está na proposta do governo, certo? Só faltava essa, certo? Mas tem gente aí querendo plugar isso aí na reforma. Então, eu, diante do que ele foi dito, estava vendo também uma entrevista que ele falou no Valor, certo? Basicamente, você pontou vários desses pontos que você está tratando aí, certo? Mas esse último raciocínio seu, eu gostaria de dar a lição de economia. Os economistas chamam isso de equilíbrio parcial, certo? Você pega uma coisa, ou regressão simples, né? E correlaciona com outras. Você esquece do resto. Então, e esquece também da dinâmica, né? Você reduz a coisa uma relação entre uma coisa e outra, quando há várias interrelações, e também você esquece dos desenvolvimentos subsequentes àquilo, que é a dinâmica, né? E você não vê essa análise aí do ponto de vista de equilíbrio geral, que abrangendo vários outros fatores, e também do que pode acontecer em função daquilo. Agora, eu tenho uma dúvida aí, que é particular. Sabe? No caso do exemplo do automóvel, que você falou que o cara compra o automóvel em nome da empresa, e aí tem distribuição disfarçada de lucros, isso aí pode valer mais para empresas pequenas, né? Porque você pega uma empresa grande, supõe a Vale, certo? Ela distribui esses dividendos. Se o pessoal todo tem ações aí, eles vão receber esses dividendos. Eles não têm condição de fazer isso, certo? Porque eles não têm influência na administração da Vale, entendeu? Eu acho que isso aí seria um efeito mais limitado ou não. Não, não, não. Aí são outras formas. Eu quis usar um exemplo para... Tal coisa, né? Aquele geral, né? Eu usei um exemplo aqui para que as pessoas entendam no seu dia a dia, não um exemplo de distribuição disfarçada de lucros mais sofisticada. Existem formas muito sofisticadas de fazer esse tipo de coisa, envolvendo operações entre empresas. Tá? Isso é tudo. Ou seja, o que existe de mais sofisticado que eu já conheci em toda a minha trajetória lidando com assuntos tributários chama-se planejamento tributário abusivo. É a sofisticação da sofisticação. Eu vou tomar aqui um exemplo para mostrar como é que é isso. Em Londres, existe um hotel, que é um hotel dos granfinos. É o Hotel Savoy. Hotel dos nobres. Esse hotel, em 2005, foi adquirido por um consórcio da Arábia Saudita e do Catar. Desde então, 2005, ele dá sucessivos e crescentes prejuízos, né? E mantém o mesmo padrão de qualidade. Como é que faz uma coisa desse? Eu não sou capaz de dizer de memória, mas eu vou dizer uma coisa semelhada. Ele faz o seguinte: para ele sobreviver, ele toma emprestado, a juros altos, de uma empresa chamada 1812, que, por sua vez, toma emprestado à empresa 1813, que, por sua vez, toma emprestado à empresa 1814, que, por sua vez, se encontra na Ilha de Jersey. Ilha de Jersey, que fica no Canal da Mancha, sabe? Onde é coisa até que tem um pouco de dificuldade para eu compreender como é que é isso. Ela não é do Reino Unido. Como? Não. Ela é uma dependência da coroa. É alguma coisa um pouco complicada para a gente compreender o que é isso. Mas ela é um paraíso fiscal, que, por sua vez, toma emprestado a uma empresa que é a 1811, que é do mesmo dono do Savoy.
no final de contas ele não paga. Então, o planejamento tributário, tudo que eu já vi de planejamento tributário é impressionante. Quando Jack Welch assumiu, há algumas décadas, a presidência da General Electric, a primeira providência que ele fez foi contratar 1.300 advogados tributaristas em todos os continentes para descobrir como é que não paga imposto. Se você vai olhar a lista das 500 maiores empresas americanas listadas pela revista Fortune, no exercício fiscal de 2018, 91 delas não pagaram um centavo de imposto. Os bigs. Um trabalho divulgado por um jornalismo investigativo ProPublica, que extraiu informações que foram retiradas da Receita Americana, o IRS, e divulgadas por The New York Times e por The Guardian, Inglaterra, mostra que os 25 maiores milionários americanos, entre 2014 e 2018, não pagou um centavo de imposto. Um deles, que num determinado ano teve um aumento, um acréscimo patrimonial de 14 bilhões de dólares, não só não pagou, como pediu uma restituição de 4 mil dólares. E assim, passando no campo do deboche, que é onde você pode encontrar esse tipo de coisa. Pois bem, isso é o planejamento tributário, que é a exploração das fiscal loopholes, das brechas fiscais, né? Que pela primeira vez, para meu espanto, aliás, uma surpresa agradável, eu vi os Estados Unidos, por iniciativa do presidente Joe Biden, tomar iniciativas para, enfrentar o deslocamento de bases tributárias, a erosão pelo deslocamento para paraísos fiscais, e, além disso, fazer uma outra coisa, para que o IRS se avance para tentar acabar com essas brechas fiscais, que fazem esse tipo de coisa. Eu vou dar até 2 outros exemplos aqui que são interessantes. Se encontrar o Grão-Ducado de Luxemburgo no mapa da Europa, pelo menos para mim, eu preciso de uma lupa. Eu não consigo enxergar à primeira vista. Pois bem, os investimentos diretos no Grão-Ducado de Luxemburgo representam 10% dos investimentos diretos do mundo inteiro. Há um edifício chamado Oakland House, na ilha de Georgetown, no arquipélago de Cayman, que tem 5 pisos. É a sede de 26 mil empresas. Os investimentos em empresas de fachada do mundo, na contabilidade do FMI, são maiores que a soma do PIB da China com o da Alemanha. PIB. Para saber de que é que nós estamos falando. Pois bem, planejamento tributário abusivo se diverte nessa área. É aqueles que não dão bola com aumento de alíquota, porque eles resolvem, eles sabem fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Mas, professor, sim, pois não. Pelo que o senhor está dizendo, então, simplificando, sim, quanto mais complexo o sistema tributário, mais fácil dos grandes tubarões sonegarem e não pagarem imposto através dos tributaristas do século. E quanto mais simples, menos litígio e menos sonegação. Diante disso, como é que se entende que o governo apresente um projeto mais complexo, mais confuso? É um negócio de peito doido, não é? Não, precisa. Eu não tenho, sinceramente, habilitação e conhecimento na área de psiquiatria para entender isso. Então, algo que eu não posso fazer um juízo seguro, porque eu poderia dizer uma coisa equivocada. Mas eu acho que tem que perguntar a esse tipo de gente o que é que faz isso. A complexidade ela se presta para 2 tipos de gente. Aquele que quer evitar o pagamento e aquele que quer fazer uso de sua força em cima do contribuinte. A complexidade é maravilhosa. Então, os Estados Unidos
Até onde eu tomei conhecimento, deve estar pior. A legislação do Imposto de Renda Corporativo, o nosso IRPJ, tem 80 mil páginas. 80 mil páginas. O Brasil hoje tem o mais simples e eficiente sistema tributário de renda do mundo. Mas se é o mais simples e eficiente, por que não destruí-lo? Em final, é conhecida essa proverbial, esses proverbial juízo sobre o Brasil. O Brasil não desperdiça uma oportunidade de errar. Se houver oportunidade de errar, é ali que ele vai. Professor, para encerrar, para não usar da sua gentileza aqui conosco, é um espaço aberto aí para uma observação final a respeito do nosso tema. Antes dele fazer essa observação final, só queria adicionar à lista dele que, durante a campanha presidencial, ficou evidente que o presidente Trump faz um enorme planejamento tributário, que, no fim, ele não pagava nada, certo? Uma das coisas que ele fazia é ter hotéis e clubes de golfe lá no estado da Flórida. Isso aí gerava um prejuízo absoluto, certo? E aí ele cobria esse prejuízo, depois você não sabe onde esse dinheiro desse clube ia parar, certo? Entendeu? Não? Como é que se gerava os prejuízos. Então, é um horror, certo? O prejuízo é a principal fonte do capitalismo atual. Para que se tenha uma ideia, metade das empresas que declaram lucro real no Brasil declaram prejuízo. Declaram prejuízo. Eu faltei comentar um assunto, Sérgio, e vou falar rapidamente. Por favor. O Brasil instituiu um chamado juros remuneratórios do capital próprio. Em que consiste isso? Dizer o seguinte: antes da existência disso, você tinha uma empresa com uma matriz no exterior, filial no Brasil. E essa empresa, Roberto, decide capitalizar a filial. Como você bem sabe, só há duas possibilidades. Ou ela faz um mútuo, faz um empréstimo, ou faz investimento direto, um capital de risco, portanto. Não existe um juro remuneratório de capital próprio. O que é que você faz? Faz um empréstimo. Porque o empréstimo tem um custo fiscal menor do que o investimento direto. Por quê? Porque quando estiver fazendo o pagamento do empréstimo, os juros são dedutíveis. O investimento direto não tem isso. Então, o juro remuneratório de capital próprio tem a pretensão central de estabelecer um equilíbrio entre o tratamento do investimento direto e do empréstimo. Então, se pretende acabar com isso. Ou seja, por isso que eu falei no aumento do perfil de endividamento das empresas. Agora, repare a ironia da vida. Está na proposta encaminhada no dia 28 de junho de 2021. No dia 21 de maio de 2021, a União Europeia, surpresa, resolveu autorizar que todos tenham juro remuneratório do capital próprio. Não usa esse nome, mas pelo que eu pude examinar, é exatamente a mesma coisa. Eles chamam de notional interest, ou seja, juros fictos, juros fictícios, para fazer exatamente esse equilíbrio, que já foi acolhido pela Itália e pela Bélgica. Porque, enfim, descobriram que você não precisa contingenciar os juros, você precisa dar um tratamento equivalente no capital, ou seja, no investimento direto. E é isso que está sendo feito. Então, no exato momento, fazia um pouco mais de um mês que a Europa parte para isso, o Brasil quer dar um passo para trás naquilo que foi pioneiro no mundo inteiro. Bom, me resta agradecer a oportunidade de conversar com vocês, conversar com o Sérgio, conversar com o meu querido e velho amigo Roberto Macedo e cumprimentar a todos. Professor, nós é que agradecemos muito a gentileza da sua participação, esclarecendo, dando uma aula para a gente aqui sobre esse projeto. Vamos ver o que é que vai acontecer no Congresso, né? E agradecer ao Roberto também pela ajuda aqui nessa conversa. E agradeço a você que nos acompanhou nesse programa até esse momento. Muito obrigado. Até o próximo Diálogo no Espaço Democrático. Até lá.